Nas profundezas sufocantes da noite, onde as estrelas tremulavam em hesitação e a própria lua parecia encolher uma encruzilhada antiga, em um recanto isolado da terra, servia como o epicentro de um pacto grotesco que ecoaria através dos tempos. A via estreita que levava a esse ponto sombrio estava obscurecida por galhos retorcidos e vegetação densa, como se a própria natureza tentasse dissuadir os curiosos e os insensatos de se aventurarem ali. Rafael, um homem atormentado por circunstâncias inescrutáveis, caminhava com passos hesitantes em direção a essa interseção sinistra. Seus olhos, outrora vibrantes e cheios de vida, estavam agora marcados por uma sombra constante, um reflexo das tormentas que se agitavam em sua mente. O vento uivava através das árvores, suas folhas parecendo sussurrar segredos obscuros ao viajante solitário. À medida que ele se aproximava da encruzilhada, o ar parecia eletricamente carregado, como se o próprio universo segurasse a respiração em antecipação. O murmúrio distante da civilização havia desaparecido, substituído por um silêncio sinistro que parecia vibrar com um poder oculto. E então, como se convocado pelas sombras que se acumulavam ao redor, a entidade fez sua entrada. Uma figura se materializou na junção das estradas, emergindo como um espectro das trevas. Um manto sombrio envolvia sua forma, tão negra quanto a meia-noite, e seus olhos brilhavam como brasas ardentes, iluminando um rosto sem traços distintos. Rafael sentiu uma força invisível o puxando para essa entidade, uma atração irresistível que transcendia a lógica. O murmúrio sinistro que tinha pairado no ar cresceu em intensidade, tornando-se um coro de vozes etéreas que sussurravam palavras indecifráveis. Uma sensação de perda e desespero o inundou, como se cada palavra sussurrada fosse um eco de suas próprias aflições. A entidade o olhou com olhos incandescentes, sua expressão impenetrável, e então sua voz ressoou na mente de Rafael, uma mistura de promessa e ameaça. As respostas que busca estão ao seu alcance, Rafael. A voz sussurrou, serpenteando em sua mente como uma sombra inabalável. Deseja riqueza, poder, vingança? Tudo isso e mais pode ser seu. Basta um pacto, um simples acordo, e seus anseios serão saciados. As palavras penetraram na mente de Rafael, agitando pensamentos que ele tinha mantido enterrados profundamente. Riqueza para resolver suas aflições financeiras, poder para superar aqueles que o haviam subjugado, vingança contra os inimigos que o haviam traído. Cada desejo era como uma chama ardente que brilhava dentro dele, alimentada pelas palavras tentadoras da entidade. No entanto, mesmo enquanto os desejos dançavam como chamas em sua mente, uma sensação de inquietação o atingiu. Ele olhou para a entidade, seus olhos ardendo como brasa, e perguntou hesitante: "Qual é o preço desse acordo? O que você exigiria de mim em troca?" A entidade sorriu, um sorriso que parecia se estender para sempre, como um abismo que esconde segredos insondáveis. "Apenas um detalhe, um gesto simples", disse ela, sua voz envolta em uma melodia sombria. "A alma de alguém inocente, uma oferta pequena em comparação com os ganhos que você receberá." Uma sensação de horror gelou as veias de Rafael. A ideia de tirar uma vida inocente, de sacrificar uma alma em troca de seus desejos egoístas, parecia inimaginável e monstruosa. Ele recuou instintivamente, suas mãos trêmulas estendidas para longe da entidade. "Não", murmurou ele, sua voz quase um sussurro. "Isso está errado, é maligno." A entidade não pareceu abalada pela rejeição de Rafael. Seus olhos brilhavam com uma compreensão sombria, como se ela tivesse previsto essa resposta desde o início. "A escolha é sua, Rafael, mas lembre-se, oportunidades como essa são raras. Quem sabe quando outra chance assim se apresentará?" Com um gesto do manto escuro, a entidade começou a se desvanecer, suas palavras ecoando na mente de Rafael. Ele permaneceu na encruzilhada, o peso da escolha pairando sobre ele como uma nuvem escura. As sombras se esticaram, os galhos das árvores sussurraram como testemunhas inquietas, e o vento assoviou como uma advertência. Rafael permaneceu ali por um momento, o dilema diante dele como um abismo insuperável. O desejo por tudo o que a entidade havia oferecido era como um fogo ardente dentro de seu peito, mas a ideia de tirar uma vida inocente em troca parecia monstruosa e errada.
O mundo parecia suspenso em um momento fugaz, a encruzilhada como um limiar entre a luz e a escuridão. E então, com um suspiro profundo e determinado, Rafael virou as costas para a encruzilhada, afastando-se da tentação e da escuridão que ela representava. Cada passo que ele dava parecia liberar o peso de sua alma, como se uma decisão difícil tivesse sido tomada e um fardo tivesse sido levantado. O murmúrio sombrio das árvores diminuiu à medida que ele se afastava, e a presença da encruzilhada desapareceu gradualmente, como um pesadelo que se desvanecia ao acordar. A lua, agora brilhando mais forte, iluminava seu caminho enquanto ele retornava ao mundo que conhecia, com uma sensação de alívio e determinação que o impulsionava para a frente. O manto da noite envolvia Rafael enquanto ele se afastava da encruzilhada, mas o que ele deixara para trás continuava a ecoar em sua mente. As palavras da entidade, as promessas de riqueza, poder e vingança, ainda reverberavam em seus ouvidos como uma canção insidiosa. Ele se encontrou dividido entre o que desejava e o que sabia ser moralmente certo. À medida que os dias se transformavam em noites, as ofertas da encruzilhada persistiam em assombrá-lo. Riquezas que ele nunca sonhara em alcançar pareciam cada vez mais tentadoras, especialmente à luz de suas dificuldades financeiras. A visão de poder, de ser capaz de moldar o mundo de acordo com sua vontade, piscava diante de seus olhos como um farol hipnótico. E então havia a vingança, um desejo ardente que se entrelaçava com sua própria dor. As injustiças que sofrera, as traições que haviam cicatrizado seu coração, tudo isso alimentava o fogo da vingança dentro dele. Ele imaginava aqueles que o haviam ferido, implorando por misericórdia, enquanto ele era o portador do poder absoluto. No entanto, mesmo enquanto esses desejos o seduziam, a lembrança da exigência da entidade permanecia como uma névoa fria em sua mente. A ideia de tirar uma vida inocente em troca de seus desejos o atormentava, como um espectro que o seguia a cada passo. Ele tentava se distrair, buscar ocupações para afastar os pensamentos sombrios, mas eles persistiam, inabaláveis. Noites sem sono tornaram-se sua nova realidade. Pesadelos o assombravam, visões de sombras famintas e olhos brilhantes invadindo seu sono. Ele acordava suado, coração acelerado, a sensação de que algo sombrio e inescrutável estava se aproximando cada vez mais. A linha entre o real e o imaginário começou a se confundir, e a escuridão parecia se espalhar como uma mancha em sua mente. Certa noite, enquanto observava a lua brilhando acima de sua janela, ele sentiu um calafrio percorrendo sua espinha. Uma voz sussurrante parecia ecoar em sua mente, as palavras da entidade se entrelaçando com seus próprios pensamentos. O que é uma alma, afinal? Sussurrava a voz, provocadora e insidiosa. Uma simples troca por tudo o que você deseja. Rafael fechou os olhos, pressionando as mãos contra as têmporas. Ele podia sentir sua determinação vacilando, seu espírito se desgastando sob o peso dos desejos conflitantes. Uma parte dele ansiava por ceder, por se render ao chamado sombrio que parecia se intensificar a cada dia. Mas outra parte dele, uma parte que ainda se apegava à luz que uma vez possuíra, resistia com uma força que ele mal conseguia compreender. Ele se viu vagando perto da encruzilhada novamente, como um imã irresistível puxando-o de volta para onde tudo começara. As árvores retorcidas pareciam sussurrar seu nome, como se estivessem o chamando para aceitar o acordo. O vento sibilava com um tom provocador, e a sensação de estar em uma encruzilhada existencial tornou-se esmagadora. Foi em uma noite escura e tempestuosa que ele finalmente sucumbiu à tentação. Seus pensamentos haviam se tornado uma cacofonia insuportável, e a voz sussurrante se tornara um rugido ensurdecedor. Movido por uma mistura de desespero e desafio, ele encontrou-se mais uma vez diante da encruzilhada, sua mente em turbilhão. As árvores retorcidas pareciam se inclinar em sua direção, como se estivessem prestes a engoli-lo em sua escuridão. A voz sussurrante se intensificou, ecoando em seus ouvidos, enchendo-o com promessas sedutoras e lembranças de suas próprias aflições. Ele olhou para a encruzilhada, seus olhos fixos em um ponto vago, onde a entidade havia aparecido. Eu aceito, ele murmurou, sua voz soando pequena e perdida na vastidão da noite. Eu aceito o acordo. Um arrepio percorreu seu corpo enquanto as palavras deixavam seus lábios, como se ele tivesse cruzado um limite intransponível.
A sensação de triunfo se misturou com a de derrota, e a encruzilhada parecia vibrar com uma energia inominável. Sombras dançaram ao seu redor, e uma presença sombria começou a se materializar mais uma vez, seu manto escuro ondulando como um rio de trevas. A entidade estava diante dele novamente, os olhos ardendo como brasa, seu sorriso estendendo-se como um abismo. "Bem-vindo ao nosso acordo, Rafael", disse ela, sua voz ecoando como o ranger de portões antigos. "Agora, cumpra sua parte." Rafael sentiu uma mistura de excitação e terror, uma sensação de que o ponto de não retorno havia sido cruzado. Ele sabia que não havia como voltar atrás, que o preço que pagaria seria alto demais para se imaginar. Mas, naquele momento, os desejos que haviam o assombrado pareciam à beira de serem realizados, e a escuridão o abraçou como um amante antigo e sinistro. Assim ele fez o pacto, selando seu destino com um aperto de mão gelado. As sombras dançaram ao redor dele, e a encruzilhada pareceu absorvê-lo em suas profundezas, como se estivesse devorando sua alma. Enquanto a noite avançava e a tempestade rugia, Rafael sentiu uma sensação inegável de inquietação, como se o mundo estivesse em compasso de espera para testemunhar o desenlace de seu acordo traiçoeiro. A encruzilhada parecia uma entrada para um reino sombrio e desconhecido. As sombras estavam mais densas do que nunca, como se estivessem se reunindo para testemunhar o desenrolar dessa sinistra transação. Rafael se encontrava ali novamente, seu coração batendo freneticamente em seu peito, uma mistura de antecipação e pavor enchendo sua mente. A entidade emergiu da escuridão, sua figura se solidificando com uma imponência assombrosa. Seus olhos ardiam como brasas, e um sorriso retorcido brincava em seus lábios imateriais. A sensação de estar diante de algo além da compreensão humana o dominou, e a gravidade da escolha que fizera pesou sobre ele como um fardo insuportável. "Rafael", disse a entidade, sua voz ressoando com uma qualidade etérea. Chegou a hora de cumprir sua parte no acordo. O coração de Rafael martelava em seu peito, uma mistura de desespero e resignação borbulhando dentro dele. Ele engoliu em seco, sua voz tremendo quando ele finalmente falou. "O que você quer que eu faça?" A entidade estendeu uma mão pálida e fantasmagórica em direção a ele, seus olhos brilhando com uma intensidade inumana. "Uma alma inocente deve ser oferecida como pagamento, Rafael. Apenas então seus desejos serão realizados." Uma sensação de terror o engolfou. Sua mente uma tempestade de pânico e horror. Ele se viu na encruzilhada, cercado por sombras que pareciam se contorcer com uma vida própria. As árvores retorcidas se inclinavam em sua direção, como se quisessem devorá-lo. "Não há escapatória", a entidade sussurrou, seus olhos brilhando com uma fome insaciável. "Você está enredado em um destino do qual não pode escapar." E então, do nada, uma figura emergiu das sombras, uma figura que ele reconheceu. Era alguém que ele amava, alguém que estava prestes a se tornar uma vítima inocente de sua própria ganância e desespero. A visão o atingiu como uma facada, uma mistura de terror e tristeza rasgando seu coração. "Por favor, não", ele sussurrou, a voz trêmula com angústia. "Não faça isso." A figura inocente o olhou com olhos cheios de terror, uma compreensão do que estava prestes a acontecer se desenrolando em sua expressão. A encruzilhada parecia rir com uma alegria maliciosa, e a entidade se aproximou, uma aura de escuridão o envolvendo. "É hora", a entidade sussurrou, sua voz como o ranger de correntes enferrujadas. "Sacrifique." O coração de Rafael estava em pedaços, sua mente uma tempestade de desespero e agonia. E então, um impulso selvagem o dominou. Movido por uma mistura de medo e instinto de sobrevivência, ele se lançou contra a entidade, sua mão estendida na direção da figura inocente. Uma dor lancinante o atravessou quando sua mão encontrou seu alvo, uma lâmina invisível rasgando o ar. A figura inocente soltou um grito estrangulado de agonia, seus olhos se arregalando em um terror indizível. O corpo dela começou a se contorcer e desintegrar, como se estivesse sendo consumido por um fogo invisível. O ar estava cheio de um fedor nauseante, um cheiro de carne queimada e morte. A encruzilhada parecia vibrar com uma energia macabra, e as sombras ao redor de Rafael pareciam dançar com alegria. A figura inocente desapareceu, deixando apenas um vazio onde ela costumava estar. A entidade sorriu,
Um sorriso que se alargou até se transformar em uma gargalhada doentia. Você fez o que era necessário, Rafael. Seus desejos serão realizados. Mas não havia triunfo no coração de Rafael, apenas uma sensação de horror profundo. Ele havia se tornado um monstro, um executor de sua própria ganância e fraqueza. A encruzilhada parecia se regozijar com seu tormento, como se estivesse celebrando a ruína de sua humanidade. Enquanto a entidade se desvanecia nas sombras, a encruzilhada se tornou um túmulo sombrio, um lugar de sacrifício e sofrimento. Rafael permaneceu ali, olhando para o espaço vazio onde a figura inocente havia desaparecido. O vento sussurrou com uma risada arrepiante, e o fedor da morte continuou a pairar no ar. E assim, a encruzilhada permaneceu, um monumento macabro de um pacto horrendo. A escuridão parecia ter reivindicado tudo, e o eco do grito da figura inocente continuava a ecoar, uma lembrança perturbadora do preço que havia sido pago.